No âmbito da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil é signatário de vários e importantes tratados de proteção à infância, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Criança, que traz uma série de obrigações dos Estados signatários, e as Convenções 138 e 182, propostas pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Uma que determina a idade mínima para admissão no trabalho e a outra que especifica as piores formas de trabalho infantil, além de solicitar ações imediatas para a sua erradicação. Já a própria Constituição Federal de nosso país estabelece regras de proteção às crianças e adolescentes, que determina que haja prioridade absoluta na proteção da infância e na garantia dos seus direitos, por parte do Estado, da família e da sociedade. No caso da infância, a lei mais importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei número 8.069, que neste mês completa 25 anos. O ECA é considerado um marco na proteção da infância e tem como base a doutrina de proteção integral. No ECA estão determinadas questões como os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, as sanções quando há cometimento de ato infracional, quais órgãos devem prestar assistência e a tipificação de crimes contra a criança. E é sobre isso que vamos debater hoje no Estação Consciência. E você é nosso convidado e nossa convidada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um documento que reforça o compromisso do Estado e da sociedade civil na garantia dos direitos de quem tem menos de 18 anos. Saúde, educação, lazer, respeito. Quando alguns desses direitos não são assegurados, os poderes públicos intervêm. Aqui em João Pessoa, 2.800 crianças e adolescentes, a partir dos 6 anos em situação de vulnerabilidade social, passaram a ser assistidos pela Prefeitura. Na proteção social básica, nós temos o atendimento prioritário a famílias. E essas famílias implicam no atendimento prioritário a crianças e adolescentes. Então, dentro da proteção social básica, nós temos os Centros de Referência de Assistência Social, que são os CRAs, e que desenvolvem programas de atendimento prioritário a famílias. No caso específico de crianças e adolescentes, nós temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, onde essas crianças são acompanhadas e são assistidas e recebem palestras de cidadania, de cultura. Para os adolescentes mais próximos de completar 18 anos, a gente capacita para o primeiro emprego. No que diz respeito à proteção especial de alta complexidade, o município atende com 6 casas, lares, casas-abrigos, onde nós acolhemos desde bebês de 1 dia, 2 dias, 3 dias de vida, até adolescentes com 18 anos incompletos. Nós temos então a Casa de Acolhida Masculina, que abriga os adolescentes já de, vamos dizer, de 15, 16 anos até 18 anos incompletos. Aí temos a Morada do Betinho, que atende adolescentes entre 12 e 14, 15 anos, mais ou menos, E temos também a Casa de Acolhida Feminina, que acolhe adolescentes do sexo feminino, O ECA completou em 2015 25 anos. Para a promotora de Justiça da Infância e Juventude, o documento trouxe avanços na luta pelos direitos das crianças e adolescentes. Avanços a gente pode destacar em relação à mortalidade infantil, em relação ao trabalho infantil também, que reduziu os índices de trabalho infantil. Na qualidade do ensino é preciso avançar muito mais. Tivemos o destaque em relação ao avanço da educação infantil, mas ao longo desses 25 anos foi um processo de muita luta, de forma que não só o Ministério Público, como todos os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, foi necessário batalhar muito para conquistar aquilo que já estava garantido na legislação e que, para isso, foi
preciso investir não apenas em ações judiciais, como também lutas e pressões da própria sociedade. Mas tanto para a promotora quanto para a secretária, as crianças só têm direito se também cumprirem com os deveres delas. A cada direito desse vai corresponder a um dever. Se ela tem direito à saúde também, evidentemente que ela vai ter a obrigação de se cuidar. Ela vai ter também o direito de ir à escola, que é o direito à educação. Ela vai ter o dever também de estudar, de obedecer aos pais, de ter que se dirigir aos pais com respeito, à dignidade, com dignidade. Então, todos esses direitos que tem no Estatuto e que é muito criticado, mas as pessoas têm que compreender que uma leitura do Estatuto, ele mostra claramente que existem direitos e deveres. Tem toda uma questão da proteção social básica, o que significa que a família vive em vulnerabilidade, mas os vínculos familiares estão estabelecidos. A educação é um direito que também é dever ao mesmo tempo. Os pais cobram uma escola de qualidade e que os filhos também frequentem as aulas. Para os pessoenses, esse é o direito-dever mais importante, porque é através dele que a sociedade do futuro pode ser construída da melhor forma. Hoje as oportunidades estão melhor, né? Embora que alguns ainda não tenham essa oportunidade, tem que trabalhar para ajudar a família mais cedo, né? Sem estudo, não acontece nada de bom, né? Toda criança tem que ter a educação do casal, preparar para ele estudar e não faltar aula. É o primeiro passo. Para debater esse assunto, nós convidamos o advogado Vitor Cavalcante, membro da Pastoral do Menor e conselheiro nacional dos direitos da criança e do adolescente, e a procuradora do trabalho, Edilene Lins Felizardo, coordenadora regional do combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente aqui no estado. Seja bem-vinda, procuradora, seja bem-vindo, Vitor. Obrigada. Vitor, este ano o ECA está completando 25 anos. Ainda temos muito o que conquistar? Sim, estamos num ano de festa, de celebração pelos 25 anos do Estatuto, que trouxe muitas inovações no campo da infância e da adolescência nesse país, mas que nós temos ainda muitas coisas a serem conquistadas nessa política da criança e adolescente. Se a gente for fazer um olhar daquilo que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como as leis que se originaram a partir do Estatuto, como por exemplo a lei do SINASE, que trata do sistema socioeducativo nesse país, a gente vai perceber que nós estamos ainda num campo de continuidade de ação. A gente conseguiu a legislação, agora a gente está pautando para que essa legislação se efetive de fato na vida de meninos e meninas nesse país. Procuradora Edilene, o ECA é reconhecido como um dos mais avançados instrumentos de garantia dos direitos da população infanto-juvenil, pois ele estabelece uma série de direitos e deveres para as crianças e adolescentes, pais, comunidades, conselheiros tutelares. Nós podemos dizer que a sociedade, apesar dos avanços, conhece bem esse estatuto? Eu creio que não. Até porque muitos direitos das crianças e dos adolescentes ainda são negados. A própria sociedade ainda vê o trabalho infantil com muita naturalidade, acha que é natural, por exemplo, uma criança trabalhar, quando na realidade isso de natural não tem nada. A criança, ela tem que ter a oportunidade de cumprir com todas as fases de sua infância. Ela tem o direito ao brincar, o direito ao lúdico, o direito ao estudo. E o adolescente, ele também tem o direito a se profissionalizar, a se escolarizar, para que possa, no futuro, se tornar um adulto apto e, para o trabalho, para um mundo cada vez mais competitivo de trabalho. Então, eu acho que ainda falta um pouco da sociedade de sensibilização, né? E como disse o nosso colega aqui, membro do CONANDA, que é um dos órgãos de maior importância nesse país para direcionar as políticas, né, de atendimento à criança e adolescente,
Na realidade, nosso arcabouço jurídico ele é muito complexo e muito bom. Agora, realmente, o que está faltando é a efetivação, ou seja, a concretude desses direitos. Quem deve realmente fiscalizar esses direitos, tudo que está lá destacado no ECA? Olha, a Constituição Federal Brasileira, bem como o Estatuto, vai trazer que é devido à família, da sociedade e do Estado o cumprimento da política da criança e do adolescente. Aí é um dever de todos nós, né? O Estado, através das suas instituições constituídas, e aqui a gente tem um papel fundamental, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que tem um papel de fiscalização, a Procuradoria do Trabalho, que tem um papel fundamental e essencial no enfrentamento ao trabalho infantil. E a gente vai ter outros órgãos que também fazem parte desse sistema de garantia de direito, que tem um papel fundamental. Ou seja, os conselhos de direito que foram constituídos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que existem no âmbito tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Você vai ter em João Pessoa, por exemplo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual no Estado da Paraíba, e vai ter o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que é um órgão, por lei, que tem força deliberativa da política e também fiscalizatória da mesma, né? E você vai ter outros atores também fundamentais. Nós não podemos deixar de perder de vista a importância do Conselho Tutelar na defesa do direito da criança e do adolescente, que também tem um papel fiscalizatório pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Procuradora, quais são os tipos de ocorrências de violações contra crianças e adolescentes aqui na Paraíba? No âmbito de atuação do Ministério Público do Trabalho, nós nos deparamos no dia a dia com um problema muito sério, que é o trabalho nas ruas, é o trabalho nas feiras livres, trabalho nos mercados públicos, trabalho em matadouros públicos, a exploração sexual comercial. Então, são formas de trabalho, tipos de atividades que são proibidas para menores de 18 anos. Nós agora, no Ministério Público do Trabalho, estamos iniciando uma ação para chamar todas as prefeituras municipais de forma a coibir o trabalho das crianças nas feiras livres e nos mercados públicos e para criarem espaços alternativos de acolhimento dessas crianças e de suas famílias. E que também os feirantes eles sejam proibidos de utilizar-se desse trabalho, e também faremos uma campanha para que a população também não se utilize do trabalho dessas crianças. Então nós chegamos em momentos de fiscalização a encontrar uma criança de apenas 8 anos de idade empurrando um carrinho de mão cheio de melancias. Quer dizer, um peso superior às suas forças. Aquilo ali vai trazer sérios problemas para a coluna vertebral, né? Vai trazer sequelas para o futuro. Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso e temos tido várias ações concretas, onde nós estamos realmente chamando o poder público para a sua responsabilização, porque a responsabilidade aí realmente é do poder público. É da sociedade também, a partir do momento que ela deve se abster de utilizar da mão de obra infantil. Às vezes a população acha que está ajudando, contribuindo, quando entrega, dá R$2, R$1 para a criança levar a sua feira. Ela não sabe o mal que está fazendo aquela criança. E um grande problema também que nós temos enfrentado, principalmente no interior, quando a gente vai, é que no dia de feira há uma verdadeira evasão escolar. Você não encontra uma criança dentro de sala. Eu estive ontem em Mamanguape, a feira de Mamanguape é no sábado. Nós, em poucos momentos, identificamos 21 crianças trabalhando na feira. São trabalhos solicitados por alguém ou a Procuradoria ela vai de surpresa nesse local? Nós vamos de surpresa. Nós temos um projeto que está funcionando no âmbito do Estado, que é chamado Projeto Trabalho de Todos, que tem percorrido todo o Estado da Paraíba. E nesse trabalho nós temos feito essas verificações nas feiras, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, que é nosso parceiro, e aproveitamos a oportunidade também para fazer a capacitação dos conselheiros tutelares no enfrentamento ao trabalho infantil, ao combate ao trabalho infantil, para que eles saibam como
se portar diante de uma situação de trabalho infantil e de vulnerabilidade, de criança em situação de vulnerabilidade social. A conversa está ficando cada vez melhor, mas continua no próximo bloco. Fique aí. Estamos de volta com a Estação Consciência, que discute os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossos convidados de hoje são Vitor Cavalcante, membro da Pastoral do Menor e Conselheiro Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a Procuradora do Trabalho, Edilene Lins Felizardo, coordenadora regional do combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Vitor, como é que funciona o trabalho da pastoral? A gente tem um trabalho a nível de Brasil que ele atende a 4 eixos centrais, digamos assim. É o trabalho com uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade social, através de unidades ou centros educativos localizados em comunidades em situação de vulnerabilidade social. A gente faz um contraponto à escola, o menino passa a manhã ou à tarde na escola e no contraturno ele está nas nossas unidades de atendimento. Temos também um trabalho com a família desses meninos, que para a gente não adianta simplesmente trabalhar com os meninos, temos que fazer um trabalho desenvolvido com as famílias, e um trabalho voltado para os meninos que estão em unidade de internação, que geralmente a gente chama de processo de evangelização, mas que na verdade também tem um caráter fiscalizatório das unidades de internação em todo o Brasil. Então a gente faz um trabalho com isso no país inteiro, onde tem a Pastoral do Menor. E por fim, o 4º eixo é o trabalho de políticas públicas. A gente se insere nesses conselhos, fóruns, redes que discutem a política da criança e adolescente. Procuradora, tramitam na Câmara dos Deputados 3 propostas de emenda constitucional que pretendem reduzir a idade mínima de admissão do trabalho para criança e adolescente. Que prejuízo essas propostas podem trazer para essas crianças e adolescentes? Bem, essa PEC, a proposta de emenda à Constituição, é a PEC número 18 de 2011, e a essa PEC foram apensadas 3 outras PECs, duas de 2011 e outra de 2015, da relatoria de Paulo Maluf, né, do deputado federal Paulo Maluf, que acolheu todas elas e que pretende reduzir a maioridade trabalhista de 16 para 14 anos. Isso, a nosso ver, é um grande retrocesso. Isso fere o princípio constitucional do direito ao não trabalho e também fere o princípio do retrocesso social em termos de direitos e garantias fundamentais. Então, os prejuízos são enormes, porque reduzir a idade trabalhista para 14 anos vai comprometer o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social dessas crianças, desses adolescentes. Então, a PEC, inclusive, uma das que foi apensada, ela não traz qualquer restrição para o trabalho abaixo dos 14 anos na condição de aprendiz, o que é um verdadeiro absurdo, porque eles na realidade estão querendo fazer um link entre a PEC que reduz a maioridade penal com a PEC, com outra para reduzir a maioridade trabalhista. Como se colocar o adolescente, né, de 14 anos ou menos no mundo do trabalho fosse resolver o problema da delinquência ou da criminalidade. Quando eles partem de uma premissa totalmente equivocada, porque o que nós precisamos é de escola de qualidade, de escola em tempo integral. Nós precisamos de professores motivados, qualificados e de crianças e adolescentes vivenciando todos os direitos que lhes são inerentes e que lhes estão garantidos pela Constituição Federal, pelo artigo 227 da Constituição e pelo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os direitos fundamentais. E, como você mesma disse, e como bem disse no início do programa, são direitos que devem ser conferidos com prioridade absoluta. Essa questão do menor aprendiz, a senhora acha correta?
O menor aprendiz, ele se insere no processo de aprendizagem a partir dos 14 anos. É um trabalho totalmente protegido. O aprendiz, ele tem todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Ele tem que estar matriculado em uma escola regular. Ele também tem que participar de um curso de aprendizagem, além de ter as horas práticas no âmbito da empresa. Mas é um trabalho protegido, previsto na CLT e com todos os direitos previdenciários e trabalhistas garantidos. É uma forma de profissionalização e de preparação para o mundo do trabalho. A Procuradoria não tem constatado nenhuma irregularidade nesse sentido? Não, muito pelo contrário. Nós estamos querendo que esse programa ele seja elevado aqui no nosso estado, porque nós temos um potencial de empregabilidade para esses adolescentes, um potencial enorme. As empresas elas são obrigadas a cumprir uma cota de aprendizes. Nós temos assim, uma grande parte das empresas ainda não estão cumprindo, porque o programa de aprendizagem é um programa complexo. Ele envolve não só a questão das empresas, como também das entidades formadoras, como o Sistema S, que é o Senai, o Senac, o Senar, o Sescop, o Senat e outras entidades sem fins lucrativos que também ministram aprendizagem, como é o caso do CAA, do projeto Beira da Linha, que também participa como entidade sem fins lucrativos, como entidade formadora. Então, como é um programa, digamos assim, complexo, nós só podemos exigir da empresa que cumpra a cota de aprendizagem se ela tiver aonde buscar esse aprendiz. Porque esse aprendiz tem que estar numa turma, tem que estar matriculado. Então, o programa de aprendizagem é um programa realmente avançado e que é uma grande porta de acesso para o jovem entrar no mercado de trabalho de forma qualificada. Vitor, ainda falando sobre a redução da maioridade para o trabalho, você acha que isso pode contribuir para a evasão escolar? Sem dúvida nenhuma. A gente está vendo um processo de retrocesso muito grande de direitos no Brasil, puxado pelo Congresso Nacional. E exatamente no ano que nós comemoramos os 25 anos do Estatuto, nós temos duas PECs importantes discutindo o retrocesso de direitos de meninos e meninas nesse país. A PEC que reduz o trabalho, a idade para o trabalho, sem sombra de dúvida nenhuma, ela desqualifica o potencial mesmo de qualificação profissional do menino ou da menina, não vai garantir a ele o direito à profissionalização e vai trazer, sim, sem sombra de dúvida, uma evasão escolar. Que aí o menino que a gente já encontra no trabalho informal e irregular, a gente já encontra um número considerável de meninos e meninas fora da escola para estar nesse trabalho informal e irregular, a gente vai encontrar um número significativo de meninos e meninas fora da escola para um trabalho tido como regular, que é essa redução da maioridade para o trabalho. De 1992 a 2013, o trabalho infantil no Brasil reduziu em 59%, passando de 4.600.000 casos em 1992 para 3.200.000 em 2013. Existem números de exploração do trabalho da criança e do adolescente aqui na Paraíba, doutora Edilene? Com certeza. Nós tivemos, infelizmente, a última PNAD, ela demonstrou que nós tivemos um incremento no número de crianças trabalhando aqui no estado da Paraíba. Então, nós estávamos no ranking nacional de estados com maior incidência de trabalho infantil. Por exemplo, em 2011, nós ocupávamos a 21ª posição no ranking nacional de estados com maior incidência de trabalho infantil. E agora nós estamos, atualmente, na 17ª posição de estados brasileiros com maior incidência de trabalho infantil. Então, ao invés de reduzirmos o trabalho infantil aqui no estado da Paraíba, nós tivemos um incremento de mais de 3.000 crianças inseridas no mercado de trabalho. E, principalmente, no mercado informal, nas feiras livres, nas praias, como ambulantes, né? Encontramos crianças em cemitérios,
em matadouros públicos, como eu falei. Então, obviamente que é difícil você encontrar no trabalho formal, porque a empresa ela não vai contratar criança porque ela sabe que ela vai ser alvo de fiscalização. Mas no trabalho informal é muito comum. Uhum. A senhora já falou no início dos projetos, de um projeto que realmente tenta coibir. Existe mais alguns projetos dentro do Ministério que também trata dessa questão? Sim, no âmbito da nossa coordenadoria, que é a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, né, dentro do MPT, do Ministério Público do Trabalho, nós temos 3 projetos prioritários. O projeto MPT na Escola, que está sendo implantado em todo o estado da Paraíba, em todo o Brasil, que é um projeto que leva a temática do trabalho infantil para dentro da sala de aula e também para a comunidade escolar e para a sociedade. Temos o projeto de aprendizagem, que é para cobrar da empresa o cumprimento das cotas de aprendizagem, e também o projeto de políticas públicas, que é para exigir do poder público municipal a implementação e a implantação de políticas públicas de combate ao trabalho infantil e de profissionalização do trabalhador adolescente. Nós vamos para uma pausa, mas a nossa conversa continua no próximo bloco. Chegamos ao último bloco do programa Estação Consciência. O nosso tema de hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou 25 anos. Vitor, o que está previsto no ECA para proteger as crianças e adolescentes que vivem na rua ainda? A gente tem que ter uma distinção primeiro de criança e adolescente que vive na rua e criança e adolescente que está em situação de rua. É diverso isso porque nós temos meninos e meninas que passam o dia na rua, mas que têm uma casa, tem uma família, entre aspas, que a acolhe durante a noite. E tem crianças e adolescentes que de fato moram com sua família na rua, né? Essa é uma incidência ainda pequena na cidade de João Pessoa, mas que já possui, e nós temos uma incidência muito maior de meninos e meninas que estão em situação de rua, seja no sinal, seja nas feiras, seja em qualquer outro tipo de situação. O Estatuto vai prever direitos e garantias fundamentais, né? Que muita gente desconhece o Estatuto da Criança e do Adolescente e acha que ele prevê apenas direitos. Mas os direitos que estão garantidos lá no Estatuto são direitos básicos. Direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito à profissionalização, direito à convivência familiar e comunitária. Direitos que são garantidos, por exemplo, na Constituição Federal Brasileira. Esses direitos trazem em si uma série de políticas públicas que precisam ser implementadas. Você vai encontrar, por exemplo, a retirada de meninos e meninas em situação de rua, ou retirada de meninos e meninas que estão em situação de trabalho infantil. O governo vai pautar, a partir de políticas públicas, linhas na área da assistência, da educação e da saúde, que vão tentar encontrar de encontro a essa situação dos meninos. Então você vai ter, além do direito à educação, você vai ter, por exemplo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que acontece dentro dos centros de referência da assistência social, que busca fazer com que o menino passe um turno na escola, um turno de serviço de fortalecimento de vínculo, e que ele, a partir dali, possa desenvolver, sua família vai ser inserida num programa, seja num CAD único, que vai trazer, por exemplo, a questão do Bolsa Família e outras questões, que vão fazer com que evite com que o menino esteja nessa situação de rua, né? O município de João Pessoa tem um serviço muito importante, que é o serviço de abordagem de rua, chamado de RUARTS, que é um serviço que é importante, que vai de encontro a essa situação de pessoas que estão na rua, dentre elas também os meninos e meninas. E a inseri-los em políticas públicas que o Estado, o município garante, para que esse menino possa, então, sair daquela condição de rua. Procuradora, o que as pessoas podem fazer para ajudar o Ministério Público a coibir, a prevenir essas violações contra crianças e adolescentes? Certo. O excelente canal, né, a excelente, digamos assim, atitude seria a denúncia. Então nós temos um site, eu prefiro dizer, porque os sites são tão longos, que é melhor dizer, coloque no Google MPT na Paraíba ou Procuradoria Regional do Trabalho na Paraíba, que você vai ver lá, vai já abrir lá o link. E a pessoa, qualquer cidadão, pode fazer uma denúncia. A denúncia pode ser anônima, não tem nenhum problema, nós investigamos da mesma forma. O que nós solicitamos é que coloque o maior nível de detalhamento possível, identifique, se puder identificar a criança, a pessoa, o explorador, o endereço, onde acontece a exploração, né?
que tipo de exploração, e nós vamos investigar. Outro canal importante também é o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, que é um canal nacional que recebe as denúncias e encaminha para os órgãos competentes. Aqui também na Paraíba nós temos um serviço que é o serviço Disque 123, que é mantido aqui pelo Estado da Paraíba, que não concorre com o Disque 100, até porque eles fazem uma filtragem, e é um outro canal também de denúncia que também vai chegar até o Ministério Público. Então a denúncia é muito importante. Estamos chegando já ao final do nosso programa Estação Consciência. Eu gostaria, Vitor, que você fizesse o seu recado final, pensando nesse aniversário do ECA, nos 25 anos do ECA, o que é que você quer mandar para a população? Dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito mais do que simplesmente a temática socioeducativa. Ele é muito maior do que a temática da redução da idade penal. Ele é muito maior do que a temática da redução do trabalho. Ele é um estatuto que vem garantir, é uma lei que vem garantir direitos. Isso é muito importante. Direitos que não são direitos extraordinários, não. Ele apenas pauta direitos que são básicos e fundamentais para qualquer pessoa sobreviver. E que nós temos muito a celebrar. Acredito que nesses 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, nós avançamos significativamente com essa política, avançamos significativamente nos direitos de meninos e meninas, temos muito chão ainda a percorrer, muita coisa ainda a alcançar, mas que nós temos uma legislação que trata a criança ou adolescente como ela deve ser tratada. Por isso que essa legislação ela é modelo, né, no mundo inteiro. E, na verdade, essa legislação ela não é também uma legislação extraordinária. Ela é fundamentada em tudo aquilo que se evoluiu internacionalmente. Ela é fundamentada, por exemplo, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é ratificada por esse país. Quer dizer, a legislação internacional chegou a essa ideia da prioridade absoluta que o Brasil absorveu a partir de uma legislação. Portanto, nós temos muito a celebrar e temos muitos desafios ainda a enfrentar. E que o povo, as pessoas, tenham essa disponibilidade de conhecer melhor o Estatuto e saber o que de fato essa lei traz, o que de fato ela garante, né? Quais são os desafios que nós temos pela frente antes de fazer qualquer tipo de crítica a essa legislação. Procuradora, com tantos projetos na Câmara, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais em termos de segurança desse estatuto. Nós estamos em perigo ou não estamos em perigo de perder esse grande instrumento de defesa da criança e do adolescente? Com certeza, e eu gostaria de conclamar, né, toda a sociedade, toda a nossa sociedade paraibana, todos os ouvintes, a se insurgirem contra essas PEC que são sinônimos, são símbolo de retrocessos sociais. Né? Nós temos que avançar e não que andar para trás. Então, o meu apelo é que digamos não à redução da maioridade penal, digamos não à redução da maioridade trabalhista, porque isso só vai trazer prejuízos às nossas crianças. E nós temos o dever, eu como poder público que aqui estou, tenho o dever jurídico de proteger as nossas crianças e adolescentes. E toda a sociedade, todos os que estão nos assistindo, têm o dever moral de protegê-las. Porque isso está na nossa Constituição. A Constituição diz claramente no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado proteger e garantir com absoluta prioridade à criança, ao adolescente e ao jovem todos os direitos fundamentais, que é o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à convivência familiar, à convivência comunitária e a protegê-las contra qualquer tipo de negligência, de exploração. Então, eu conclamo realmente a sociedade paraibana a dizer não a todos esses projetos, a todas essas propostas de emenda constitucional que representam um verdadeiro retrocesso social. Nós não podemos compactuar com isso, devemos sim fazer com que os direitos de nossas crianças e adolescentes sejam efetivados, que elas sejam realmente sujeitos de direitos e de direitos que possam ser e que são exigíveis. Então, nós todos devemos
solicitar do poder público, de quem tem poder para isso, para que esses direitos sejam realmente efetivados. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de parabenizar aqui o programa, né? Até o nome eu achei super interessante, Estação Consciência, de que está levando realmente uma nova consciência para as pessoas. As pessoas precisam realmente saber que, como disse o meu colega Vitor, o Estatuto ele não só traz direitos, ele traz deveres e ele é referência internacional. Nós não podemos deixar que aquele patamar mínimo de direitos que está lá estabelecido, que ele venha cair por terra, né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição aqui do programa para quantas vezes o programa quiser, estarei aqui para dar as minhas contribuições dentro do meu âmbito de competência. Muito obrigada. Muito obrigada a todos dois, a senhora e o senhor, pela participação e pelo debate bem a nível que a população realmente precisa ser informada. Muito obrigada. Obrigada. O Estação Consciência de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema para ser discutido, pode mandar a sua ideia pelo e-mail estação.tvcidadejp@gmail.com. E se você quiser, pode rever o programa de hoje. O Estação Consciência vai ao ar sempre aos sábados e reprises aos domingos e segundas. Até a próxima semana.